Quem eu realmente sou? Essa é uma pergunta que quase todos nós já fizemos a nós mesmos em algum momento de nossas vidas. Para respondermos essa pergunta, devemos ir muito além de responder somente o nosso nome ou profissão. Diz respeito a uma série de características que nos faz indivíduos únicos, seres muito especiais aos olhos de Deus. E essa questão fica muito mais complicada quando levamos em consideração o uso da tecnologia. Hoje em dia, você pode assumir vários eus. Você pode ser um eu na sua casa, um eu nas redes sociais, um eu no seu trabalho, de acordo com aquilo que você acha que as pessoas vão avaliar como sendo seu melhor eu. Muitas vezes, na verdade, difere bastante do verdadeiro eu. E o que pode começar com uma simples brincadeira, em alguns casos extremos pode tornar-se realmente sério. Algumas pessoas realmente assumem uma dupla personalidade, assumem outros nomes, outras namoradas e namorados, amigas, profissões, diversas formas, realmente assumem uma outra vida. Mas você pode estar se perguntando agora, será que isso acontece também no meio dos cristãos? Pois saiba que essa é sim uma das grandes dificuldades que os cristãos atuais têm enfrentado, manter-se verdadeiros e autênticos em quaisquer áreas de sua vida, inclusive em suas redes sociais. Muitas vezes, infelizmente, essa batalha tem sido perdida. Fazer o que é correto e identificar-se verdadeiramente como indivíduo não é uma dificuldade só dos dias de hoje. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 7,19, faz algum comentário sobre essa dificuldade. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. E você? Já viveu alguma situação assim? Por que muitas vezes fingimos ser pessoas diferentes? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva que está começando agora. Bem-vindo ao programa Vida Mais Viva, querida amiga, querido amigo que acompanha a TV Novo Tempo. Muito obrigada, o nosso agradecimento de sempre, porque você permite que a gente entre na sua casa. A equipe do Vida Mais Viva fica muito feliz porque você nos dá essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Hoje eu gostaria de te convidar para conversar conosco através da nossa página do Facebook, através do nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, assista os programas anteriores, ajude a gente a divulgar os programas e os conteúdos que a gente traz aqui, que justamente são os conteúdos que você nos sugere. Obrigada por sempre mandar os seus comentários e a gente quer continuar ouvindo você e ajudando da melhor forma possível. A gente vai estudar e trazer os temas que interessam a você que está nos assistindo. Você viu na abertura a gente falando sobre essa dualidade que existe entre o mundo real, o mundo virtual, e aí você pensa, isso acontece mesmo lá com meu amigo, isso acontece com um monte de gente que eu tenho nas minhas redes sociais, mas a minha pergunta hoje é, isso acontece com você? Isso acontece na sua vida? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o pastor Gustavo Delgado. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é todo nosso. O pastor Gustavo, ele é um dos líderes de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região do ABC e Litoral Sul. Isso mesmo? Isso mesmo, certinho. Também tem Mauá e Ribeirão Pires. Ah, não poderia deixar de esquecer. Rio Grande da Serra. Manda um beijinho então para eles, um abraço para os seus jovens. Um abraço então para os nossos jovens aqui da nossa região. É um prazer estar aqui nesse programa, trazer mais uma mensagem importante para vocês também. E aí então, pastor, conta para nós, esse negócio, por que as pessoas às vezes se comportam de duas maneiras diferentes quando eu estou ao vivo e quando eu estou na minha rede social, no meu mundo virtual? É mais fácil você enganar as pessoas quando elas de repente não estão próximas de você do que quando elas estão mais próximas, né? Mais próximas. Eu estudando um pouquinho sobre o assunto, eu acabei percebendo que as mídias sociais, elas acabaram trazendo pra gente uma coisa que nós não tínhamos antigamente, né? Agora nós temos espectadores, não é verdade? E nós temos também, todos nós temos também uma certa notoriedade no mundo virtual. Né? Exatamente. Uma oportunidade das pessoas verem um pouco mais sobre a gente que nós não tínhamos antigamente. Né? E já que vai ter bastante gente
vendo a gente, obviamente a gente não quer mostrar para as pessoas uma parte ruim da nossa vida, uma parte triste, uma parte chata, né? A gente quer demonstrar sucesso para as pessoas nas demais áreas da vida, né? Seja na família, seja no namoro, seja de repente nos estudos. Então, eu acho que por conta disso, a necessidade que as pessoas têm de mostrar uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, então elas acabam criando, às vezes, um personagem, né, na internet que às vezes não retrata aquilo que a pessoa... Que tipo de prejuízos que essa atitude pode trazer ou que tipo de consequências essa atitude que não é de uma pessoa só pode trazer na nossa vida? Dando uma pesquisadinha sobre esse assunto, eu acabei percebendo que algumas pesquisas foram feitas na Itália, nos Estados Unidos, pesquisas científicas mesmo, e elas acabaram percebendo que por conta da maneira como as pessoas têm se relacionado nas redes sociais, as pessoas têm sido mais tristes e as pessoas têm tido mais inveja também. Porque a gente vai ver na vida das pessoas através da mídia social e às vezes a gente vai percebendo que as pessoas têm uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida contente, e às vezes a gente percebe que nem sempre a nossa vida é assim, e a gente acaba se comparando, né? E por que aquela pessoa é sempre feliz e eu não sou sempre feliz? Isso pode trazer uma certa tristeza pra gente. Isso já foi comprovado cientificamente com uma pesquisa que foi feita com 50 mil jovens no ano de 2010 e 2011. Ou seja, não é uma pesquisa assim feita com 10 ou 15 pessoas, né? Você acha que só mostrar coisas boas da nossa vida é uma forma de negar a realidade? Olha, a gente percebe que essa questão de mostrar coisas boas da vida, gravar aquele momento, isso é uma coisa mais antiga do que a gente pode imaginar. Não é uma coisa só agora nova que veio com as redes sociais, né? Desde aquela época que nós tínhamos aquela câmera, que usávamos filmes, eram 36 filmes. Obviamente, quando a gente ia tirar uma foto, a gente sempre tirava uma foto para poder guardar aquele momento especial, aquele momento gostoso da nossa vida, né? Isso acontecia naquela época. E a gente guardava aquilo ali em álbuns. E quando a gente recebia pessoas em casa, a gente mostrava o álbum, mostrava né, aquelas fotos bonitas para as pessoas. A foto feia ninguém mostrava. Ninguém tira, né? O dia que você tá triste, né? O dia que você tá mal, ninguém faz isso, né? Isso é uma coisa normal. Mas quando a gente vai para a questão das redes sociais, e agora com toda a facilidade que nós temos dos vídeos, das fotos digitais, coisas dessa natureza, a gente consegue fazer isso com muito mais magnitude e mostrando para um grupo muito maior de pessoas. O que tem de ruim nesse assunto é justamente quando a gente pergunta qual é o sentimento que está por trás de repente, colocar aquelas fotos, aqueles vídeos, para que as pessoas possam ver. É isso que eu gostaria de mergulhar um pouquinho agora. A gente precisa compartilhar tudo? Como é que a gente pode ter um critério sobre o que deve ser compartilhado e o que não deve ser compartilhado nas redes sociais? A gente não tem que postar tudo o que a gente vive, não é verdade? Tem gente que faz da internet o livro aberto da vida, né? É o diário, né? A pessoa vai tomar banho, ela avisa para todo mundo. Ela vai comer, ela avisa para todo mundo. E a gente acaba perdendo um pouco da nossa privacidade. E é interessante que a gente acaba postando muita coisa e falando sobre muita coisa superficial e desnecessária, mas para nós que somos cristãos, às vezes a gente não gasta tempo para poder usar a rede social para poder falar de Deus, para poder falar um pouco da nossa vida espiritual, quão bom e quão legal é ser cristão, como é bom ser feliz também sendo cristão, né? Então, eu acho que a gente não precisa postar tudo. Mas, infelizmente, não tem, assim, um manual. Um manual, os 10 mandamentos de como postar coisas inteligentes na internet, né? A gente acaba tendo que ter bom senso, né? E bom senso é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Sabedoria, com a ajuda de Deus também. E com esse bom senso a gente consegue saber aquilo que a gente deve postar ou não deve postar na internet. Você acha que as coisas que a gente posta na internet podem ter algum tipo de influência no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente vive a vida? Eu ainda estou até esquecendo da parte da segurança, que é super importante, né? Às vezes a gente posta, porque fui viajar e tá toda a minha família comigo, eu deixei minha casa vazia, então. Mas que tipo de influências pode trazer também no nosso trabalho, em outras áreas da vida, escola e etc? Olha, eu acho que isso pode influenciar a nossa vida mais do que a gente imagina, né? Primeiro, quando a gente
se depara com que de fato a gente está vivendo uma irrealidade. Isso aconteceu com uma modelo lá da Austrália, eu estava lendo a história dela e ela postou um vídeo chorando dizendo que ela não aguentava mais fingir que era feliz nas redes sociais, né? E ela começou a falar algumas realidades sobre as fotos que ela tirava, né? E ela falava só, esse dia eu tirei essa foto, mas eu fiquei o dia inteiro sem comer para poder ficar desse jeito, né? Essa é uma realidade dessa pessoa. Eu vi uma outra blogueira que ela também postou um comentário bem grande no blog dela dizendo que ela não aguentava mais também tentar ser famosa e tentar mostrar uma vida que na verdade ela não tinha. Uma outra coisa que eu achei interessante também foi uma holandesa que fez um trabalho acadêmico, e o trabalho acadêmico foi mostrar como é possível criar um mundo irreal na internet. Então ela ficou 42 dias em casa e ela falou para os amigos todos que ela foi viajar, falou para a família e todo mundo acreditando que ela tinha ido viajar. E ela começou a postar fotos que ela criava no computador e começou a colocar essas fotos, as pessoas foram acompanhando a viagem dela, uma viagem que não existia, sendo que ela ficou 42 dias em casa. Agora, quando a gente vai fazendo esse tipo de coisa e tal, obviamente que nem todo mundo faz isso, né? Mas existem algumas pessoas que a rede social ela acaba se tornando uma armadilha para essas pessoas, uma oportunidade que ela tem de repente, demonstrar uma vida que ela não tem. Então, o primeiro problema, quando a gente começa a perceber que a vida que a gente está mostrando para as pessoas não é aquela vida que nós temos de fato. Então, a gente começa a perceber o quão triste a gente é. Em algum momento, pode ser que, de repente, a gente encontre com essa realidade e isso pode criar algum problema, um transtorno, né? um choque, de exatamente. realidade. Uma outra coisa que eu percebo também, você às vezes tem amigos, não é? Você tem pessoas que trabalham com você, colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de faculdade, e aí essas pessoas elas estão acompanhando a sua vida no mundo social da internet. E às vezes você vai postando aquelas coisas que você quer que as pessoas... Puxa, olha, quero mostrar às pessoas que eu consegui viajar para um lugar legal, que eu comprei um carro novo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, né? E essas pessoas elas vão vendo aquilo ali, e como já foi dito nessa pesquisa que eu comentei, isso vai gerando uma inveja. E as pessoas elas vão tendo, de repente, inveja daquilo, e conforme elas têm inveja daquilo, elas acabam sendo amigos falsos. Porque, de repente, ela no seu trabalho ela trata você bem, ela finge que é seu amigo, mas no fundo ela está correndo por inveja de uma vida que você posta na internet que nem sempre é real. Ou seja, você cria um personagem na internet e isso, em vez de atrair as pessoas, às vezes pode, de repente, repelir as pessoas. E você acaba sentindo nos relacionamentos com elas. Isso é muito frequente? Assim, grande parte das pessoas faz isso mesmo nas redes sociais, na sua forma de ver? É um problema que atinge todo mundo? Não, não é um problema que atinge todo mundo. Eu acredito até que assim, um grupo de pessoas não tão grande, que às vezes vive para aquilo, né? Vive para a rede social, vive querendo mostrar. Isso de repente seja um grupo pequeno de pessoas. Talvez você que está assistindo em casa, você deve estar pensando assim, poxa, mas isso não acontece comigo. Eu não fico postando coisas para todo mundo ficar vendo, não fico criando um personagem na internet. Essa é uma realidade que acontece com algumas pessoas. Mas a rede social tem um outro lado, que é um lado... Tem várias questões positivas também, obviamente, né? A própria TV Novo Tempo, ela está nos meios sociais, né, da internet, mas existe um outro lado que pode pegar todas as pessoas. Que lado que pode pegar todas as pessoas? Justamente a inveja que você pode sentir por conta de coisas que as pessoas estão vivendo, de repente a tristeza que você pode sentir, mas uma outra coisa também que eu acho que pode pegar todas as pessoas, inclusive cristãos. Você que está nos assistindo em casa, você que é jovem, ou talvez já tenha um pouco mais de idade, com certeza, em algum momento da sua vida, você já deve ter postado alguma foto com um sentimento talvez não tão assim correto, né? De repente uma foto que alguém postou para poder mostrar que está num restaurante legal. Não é um sentimento legal para um cristão, né? Olha, eu vou postar essa foto para todo mundo ver que eu viajei. Eu vou postar essa foto... Entendeu? Eu não quero ficar por baixo, Exatamente. Né? Então, de repente, às vezes vira um tipo de competição, alguma coisa desse tipo. Você quer mostrar para as pessoas que você está tendo uma vida... maravilhosa. Que as outras pessoas sonhariam em ter, entendeu? Então, com certeza, todo mundo, até eu, em alguns momentos da nossa vida, às vezes a gente acaba postando uma foto com um sentimento errado. E já isso pode pegar qualquer pessoa. Eu gostaria que você dissesse, agora caminhando um pouco mais para a questão da espiritualidade, sobre a dualidade que pode existir entre as coisas. Não é que, na verdade, assim, agora eu não estou falando sobre dupla personalidade, mas às vezes a gente pode dar um mau testemunho, na verdade, de Cristo. Porque se a rede social é uma vitrine, como você começou falando na nossa entrevista, o que eu tenho colocado naquela vitrine? E eu te falo isso porque muitas vezes a gente olha lá a nossa página, nossa rede social, a gente vê lá a pessoa
posta lá um versículo da Bíblia. Ah, isso aqui é muito bonito. Rarará. E logo em seguida aparece um selfie com pouca roupa, uma atitude que não condiz com o cristão. Você pode falar um pouquinho sobre isso com a gente também? Acho que é uma questão muito pertinente e uma das questões mais importantes relacionadas a mídias sociais, né? Nós devemos refletir o caráter de Cristo, nós devemos viver uma vida que está de acordo com aquilo que nós acreditamos. Não quer dizer que a gente não pode pecar nunca, que a gente nunca deve pecar, que a gente consegue viver uma vida sem pecados, né? Óbvio que vez ou outra a gente acaba errando. Mas a gente não precisa errar de uma maneira tão pública quanto no Facebook ou em qualquer outra mídia social que seja. Então, às vezes eu percebo que as pessoas, elas, assim como a gente já criticou alguém, será que de repente tem alguém que está criticando a gente por conta daquilo que a gente está colocando? Será que de repente você que de repente colocou uma foto, de repente colocou um pensamento, a letra de uma música, um vídeo, será que de repente você não gerou em alguma pessoa que viu aquilo ali algum sentimento do tipo, ah, mas ele não é cristão? Ele não vai na igreja tal? De repente a gente coloca alguma coisa, né? Por exemplo, eu sou pastor. Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu posto. Imagina, de repente, eu coloco alguma coisa, uma música, um vídeo, alguma coisa que assim não condiz com os meus princípios. Obviamente, já que eu estou abrindo isso para as pessoas vão ver e falar assim, mas ele não é pastor? Por que ele está colocando esse tipo de coisa? Mas que coisa incoerente, né? Então eu acho que nós, como cristãos, a gente tem que levar em consideração também aquilo que as outras pessoas pensam. A gente não deve viver Isso que eu ia te baseado perguntar em tudo agora. aquilo... Mas a gente não vive pra gente? Exatamente. A gente não deve viver... Eu tenho que viver em função do que o outro vai achar? Não, com certeza não. E é justamente isso que a gente está falando contra em relação à rede social, né? Porque a gente está falando, olha, vamos ficar vivendo agora, postando foto e tal, para poder que as pessoas pensem coisas sobre nós. Mas dentro do contexto cristão, o fato de você ser um cristão, ser um seguidor de Jesus Cristo, você assume um compromisso. E do compromisso que você assume o compromisso também de levar aquilo que Jesus ele nos ensina, não só em palavras, mas também em atos. E as pessoas percebem. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, sede, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É muito mais fácil falar do que fazer. Então, às vezes, a gente acaba cometendo esse erro nas redes sociais. A gente fala uma coisa, a gente diz que acredita em uma coisa, e às vezes as redes sociais podem até ajudar a gente para perceber, puxa, eu estou falando isso, mas não estou vivendo, né? Então, não é uma coisa que, de fato, eu acredito piamente. Então, a gente não tem que viver para os outros, mas a gente tem que ter esse compromisso também de não fazer com que os outros tenham um conceito errado do que é ser um cristão. E eu gostaria que você dissesse agora algumas palavras sobre, para as pessoas que estão nos assistindo, como a gente pode viver, agora esquecendo também só essa questão das redes sociais, das mídias sociais, como a gente pode viver de maneira coerente? Deixa um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acredito que uma das maneiras que nós podemos viver a vida de uma maneira coerente é checando se aquilo que nós falamos é de fato aquilo que nós acreditamos. Se você de fato acredita naquilo que você fala ou você quer acreditar, um bom caminho seria estudar a palavra de Deus. Porque quando você estuda a palavra de Deus, você tem fé naquilo, você encontra mais argumentos, você encontra mais evidências, isso faz com que se torne mais fácil para você fazer aquilo que Deus espera de você. Porque você de fato acredita. E quando a gente acredita, a gente faz, a gente vive. Então essa é uma boa maneira. Tenha um relacionamento genuíno com Deus. Procure estudar mais a Bíblia. Isso vai ajudar você, com certeza, a ter uma vida mais coerente também. Vamos indicar para as pessoas que elas possam olhar as próprias redes sociais agora, fazer uma análise crítica, né, sobre as coisas que elas mesmas têm postado e... Se ela postou uma coisa e não fosse a foto dela, fosse de outra pessoa, ela criticaria? É uma boa dica. Tem mais alguma dica? Olha, que você possa dar? Com certeza. Eu acho que assim, antes da gente postar alguma coisa, será que essa foto que eu vou postar, essa coisa que eu vou postar, vai falar bem de mim ou vai falar mal de mim? Será que é uma coisa que a minha família se orgulharia ou uma coisa que a minha família não se orgulharia? Será que é uma coisa que eu criticaria se fosse uma outra pessoa fazendo? Com certeza. E a gente tem que lembrar, a gente não está aqui de maneira nenhuma criticando a modernidade, o uso das redes sociais, das mídias. Você falou muito bem há pouco que elas existem e a gente pode usar delas para poder falar de Jesus, né? E como eu trabalho com jovens, obviamente eu uso das mídias sociais também para isso, né? Como o jovem pode usar as mídias sociais para poder fazer o contrário, fazer uma boa vitrine e falar de Jesus? Olha, eu acho que uma boa maneira de um jovem poder mostrar sobre Jesus ou coisas dessa natureza é mostrando uma realidade da vida dela, do relacionamento que ela tem com Jesus.
Não é postando... É legal de vez em quando você colocar um texto bíblico, é legal de vez em quando você colocar, de repente, uma foto com um texto, com um pensamento que te leva a pensar, que faça as pessoas refletirem, mas eu acho que mais legal do que isso, mais influenciador do que isso, é quando você, assim como você pega e mostra a alegria que você tem de estar junto com amigos, de repente numa viagem, numa praia, num restaurante, você mostrar através de fotos, vídeos ou imagens, ou através de palavras que sejam, que você é feliz em ser cristão. E sabe o que mais? As pessoas leem a realidade da sua vida, né? Essa incongruência, cedo ou tarde vai aparecer, se não for uma coisa genuína, né? Se eu mostro, de repente, por exemplo, de repente eu encontro com amigos, por exemplo, cristãos, de repente num programa, de repente num acampamento, ou mesmo na igreja, num momento de estudos da palavra, a gente mostra aquela foto, mostrando que de fato estamos felizes, porque estamos, né? Eu acho que é uma maneira muito produtiva de fazer uma boa propaganda e mostrar para as pessoas que é possível ser feliz sendo cristão. Obrigada mesmo pela sua presença aqui, por ter doado seu tempo, seus conhecimentos aqui para nós do Vida Mais Viva, viu, pastor? Eu que agradeço, foi um prazer. A gente quer você mais vezes aqui, como eu sempre digo. Maravilha. E agora quero falar um pouquinho com você. Quero ler um texto que está em 1 Coríntios 6, versículo 12, e diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu gostaria que agora você fizesse uma análise crítica do uso que você tem feito das suas redes sociais, das suas mídias e daquilo que você posta, se existe incongruência com aquilo que você é. Quando você decide que vai usar o nome de cristão, a gente fala assim, a gente vive só, não vai viver para contentar os outros, mas quando você decide que vai usar esse nome cristão, que é um nome que nos enche de alegria e nos enche de orgulho, a gente precisa ter cuidado, porque a gente é espetáculo mesmo. Aos mundos, aos anjos e aos homens. O mundo inteiro está interessado em saber como você e eu vivemos. Que você possa, mas saiba de uma coisa, você não vai estar sozinho. A força para com que você viva, de acordo com o exemplo que Cristo deixou, vem dele. Não é uma coisa que está somente em você, vem dele o querer e o efetuar. Eu estou muito feliz por ter estado com você e deixo você agora na companhia do pastor Chaguri. Até a semana que vem. Olá, meu amigo, que satisfação estar com você mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Meus queridos, viver uma vida de convivência é muito difícil. Conviver com as pessoas, nós sabemos que não tem nada de fácil nisso. E principalmente quando nós estamos convivendo com pessoas de dupla personalidade. É complicadíssimo. Viver com pessoas de dupla personalidade traz para nós insegurança, desconforto. Existem pessoas que se alegram com a sua tristeza e se entristecem com a sua alegria. Existem pessoas que são capazes de pronunciar palavras de ânimo, mas ao mesmo tempo são capazes, esquecendo das palavras de ânimo, pronunciar palavras para a destruição da vida. E nós vamos abrir a palavra de Deus neste momento, em Tiago, capítulo 3, e nós leremos o verso 10 ao verso 12. E veja o que está escrito na palavra do Senhor. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoroso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Visto que a língua pode ser usada tanto para bendizer como para amaldiçoar, da mesma boca podem sair duas coisas opostas. Não é correta, meus irmãos, que estas coisas se deem assim, especialmente no caso dos cristãos. Não é correto viver a dupla personalidade, ter uma visão dupla, ser alguém para uma pessoa e de repente para a mesma pessoa você detonar, acabar com ela. Isso é dupla personalidade, é viver uma faceta e não a realidade dos fatos. Meus queridos, o cristão não pode ser assim.
O cristão ele tem que ter uma vida em Cristo, especialmente no caso de viver a realidade através do Senhor Jesus Cristo. E Tiago aqui diz que o órgão da fala não devia louvar a Deus e depois amaldiçoar os homens, feitos à semelhança de Deus. Na realidade, não devemos proferir maldição alguma, exceto as que Deus fez registrar na Bíblia, e que mesmo assim não podemos aplicá-las corretamente a qualquer pessoa, porque não somos juízes, somente Deus é capaz de julgar. Mesmo quando a sós com outro ou não, o nosso próprio coração proferir uma maldição ou invocar a maldição sobre alguém, isso é errado. Quão contraditório é que alguém que assiste reuniões cristãs, participam de louvores ao Senhor e fala boas coisas a respeito de Deus, detonam os seus irmãos, acabam com os seus irmãos, destroem os seus irmãos. Isso é viver uma dupla personalidade. E isso não vem de Deus, isso não é algo que vem do Senhor. Isso, de certa forma, destrói todo o aspecto positivo de uma vivência com Cristo. E Cristo, Ele espera que você seja real, que você viva um cristianismo autêntico, puro, fiel, que ame a todos sem fazer acepção de pessoas. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ele espera de você, meu querido amigo. É isso que Ele espera de você e que você dê esse verdadeiro exemplo, onde quer que você pisar, onde quer que você falar, dê o exemplo do amor de Cristo e o respeito por todas as pessoas. Por isso, nós devemos ter esta fonte na nossa vida, esta fonte daquilo que é doce em nosso ser, deixar o amargo de lado, não viver dentro de uma conclusão que pode ser plausível em alguns sentimentos, em alguns momentos, mas em outros momentos ela pode destruir a vida de muitas pessoas. Eu creio que a língua pode ser a pior arma para uma pessoa. E ela pode destruir a vida de muitas pessoas. Eu conheço pessoas que estão amarguradas com a vida, amarguradas com tudo aquilo que tem acontecido, porque alguém um dia destruiu a sua vida através da língua, porque falou demais e destruiu a vida da pessoa. Por isso, eu convido você a viver um cristianismo real e autêntico na sua vida, a amar todas as pessoas, a despojar-se desta dupla personalidade e conviver com a personalidade de Cristo, que é a personalidade do amor, do respeito, da compaixão. Faça isso e você será mais feliz e fará outras pessoas felizes. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Um grande abraço e até a próxima.